sou a Ana Mi e eu tô com a Raíza e o Maurílio. Esse é o Me Vê Uma Caneca e o episódio de hoje é: existe ou não existe racismo no Brasil? O que vocês acham? Vê uma caneca e senta com a gente. Boa. Então, gente, a gente tem acompanhado, né? Bom, quem não está dentro de uma caverna está sabendo de tudo que está acontecendo no mundo, todos os movimentos antirracistas que tiveram o seu início ali com o assassinato terrível do George Floyd nos Estados Unidos. A gente viu todas as notinhas de repúdio que eles começaram a emitir, e isso reverberou aqui no Brasil e estão gerando algumas discussões. A gente vai trazer alguns dados, a gente vai dar um pouco da nossa opinião, eu vou dar um pouco da minha vivência, do que é realmente o racismo no Brasil e se ele é tão velado quanto as pessoas insistem em dizer. A gente sabe que no Brasil prega-se muito a beleza da miscigenação. O Brasil é um país extremamente diverso, as pessoas acham lindíssimo, mas não sabem que o fruto, tipo assim, a miscigenação ela é fruto de uma série de estupros e como é que eu posso dizer? Uma vontade eugênica de fazer uma limpeza, de embranquecer a população que foi trazida à força da África para o Brasil. Eles queriam embranquecer para que o brasileiro não ficasse com cara de preto. E eu falo preto, não de uma forma preconceituosa. A gente sabe que os movimentos negros fizeram toda uma ressignificação do termo e eu, enquanto mulher negra, prefiro ser chamada de mulher preta. Eu me vejo como mulher preta, eu demorei para me enxergar como mulher preta, mas hoje eu me enxergo e eu aprendi a estudar a história do meu povo. Porque se a gente não estuda a história do povo, a gente não estuda a história africana na escola, porque ela realmente não é ensinada, e olha que eu não saí da escola tanto tempo assim, a gente não tem história africana, a gente não consegue entender da onde que vem todo o racismo que acontece no Brasil. Né? A gente pessoas usam de muita falsa simetria, usam também comparando, mas o próprio povo, os negros escravizavam. Sim, acontece que os africanos, eles não são um povo só. Eles são diversas etnias, diversas nações, então não é porque eles são unidos e tudo são as mil maravilhas. Não é assim que acontece. Então as pessoas elas querem usar a sociedade negra para tentar justificar o porquê que aconteceu a escravidão no Brasil. Que a gente vê isso muito, principalmente pessoas que não querem entender o que se passou ou preferem se manter dentro de uma bolha e elas não enxergam que o negro ele foi trazido, o preto ele foi trazido forçado, sim, foi vendido por outros negros como escravos de guerra. Vieram para cá para serem escravos num sistema de produção onde eles não teriam nem a possibilidade de se verem livre um dia. E que é muito diferente da escravatura, que eles preferem até que use o termo cativo e não escravo, quando eles são escravos, são cativos de guerra, quando as tribos perdedoras de guerra eram, digamos assim, elas não eram absorvidas, mas elas eram usadas como mão de obra dentro de outras tribos. E até eles comentam que em Palmares existiam, né, tinha escravos, zumbi dos Palmares, que a gente vê, os historiadores, na verdade, dizem que talvez não fosse uma pessoa, mas um nome de um cargo, seria um cargo de liderança. Os zumbis, eles tinham escravos de guerra, que esses cativos, eles poderiam se tornar livres se eles enfrentassem os senhores de engenho, se eles fossem para a batalha junto. E o povo preto não tinha essa possibilidade de se ver livre na escravidão colonial, né? Então, as pessoas usam dessa falsa simetria para justificar o injustificável. Nenhuma das duas está certa e nenhuma das duas está ok. Mas as pessoas querem usar uma coisa para minimizar ou para falar que o movimento negro é um movimento mimizento. E tem até eu li um artigo falando que as pessoas elas passaram a se declarar, a se enxergar como pessoas pretas depois que o movimento ganhou força, porque antes as pessoas tinham vergonha, falavam, não, eu sou parda, eu sou mulata e tudo mais. Então, tudo isso vem força com a identificação do povo preto com a sua cultura, com as suas raízes, e é de extrema importância, né? Acho que a Raiz ela tem alguns dados do encarceramento, que a gente fala que o Brasil é um país racista, por quê? Porque boa parte da população encarcerada é negra, não é, Raiz? Sim. O Brasil é o quarto país no mundo que mais encarcera. O nosso sistema carcerário aqui, ele sofre muitas críticas, todas elas, quer dizer, aliás, a grande maioria, com muita razão, porque é um sistema falho, a gente sabe disso. Só gostaria de dar uma introduzida aqui, tanto na minha pessoa, quanto também dar uma retomada no que a Ana Mirelle estava falando,
como eu não sei exatamente por qual plataforma eu estou sendo ouvida nesse momento, mas se você for me pesquisar, ou enfim, as minhas redes sociais e tudo mais, ou se você estiver vendo um vídeo, eu sou uma pessoa branca, ou seja, não tenho local de fala ou legitimidade para falar, tomar o lugar de uma pessoa negra para falar sobre os sofrimentos e preconceito, porque obviamente eu nunca vivenciei isso. Mas assim, também muito do que vai ser discutido aqui nessa conversa hoje é sobre como nós, pessoas brancas, podemos não apenas ser um telespectador dessa luta, mas sim ajudar da forma que nos cabe, né? Que é completamente diferente da luta que uma pessoa negra, preta, vai lutar. Essa falsa simetria que a Ana Mirella estava falando sobre a questão da escravidão, eu vejo muito dentro da nossa bolha branca, que é o que muita gente costuma falar que existe, que, mas tem negro que é preconceituoso com branco. Não, isso não existe. Enfim, nem todo mundo sabe disso. E essa semana mesmo, uma pessoa relativamente conhecida nas redes sociais, que, enfim, nem vou citar o nome, porque acho que não vale a pena, teve uma fala não só infeliz, mas também muito criminosa, dizendo que o preconceito ele existe e vai se perpetuar enquanto os crimes forem cometidos, em sua maior parte, pela população negra. O que é, além de, como eu já disse, um crime, falar isso é racismo, é explícito, também é uma grande desinformação. Eu tenho os dados aqui, cuja fonte é o levantamento da Agência Pública de 2017, e eu encontrei esses dados no perfil da Juliana Borges, que é uma escritora. O arroba dela no Instagram, se eu não me engano, é Juliana Borges, _1, alguma coisa do gênero. Nesse levantamento ficou registrado que no estado, se eu não me engano, no estado de São Paulo, os furtos, 59% dos furtos ocorrem pela população branca. Ou seja, são brancos, a maior parte dos furtos que ocorrem são cometidos pelos brancos. O roubo é a mesma coisa, 51% dos roubos que ocorrem são cometidos por brancos. Obviamente, não existem só brancos e pretos no Brasil, né? Então, dentro desses crimes, 40%, mais ou menos, médio, entre 40% e 48% são cometidos por negros. O que ocorre? Por que a gente tem essa falsa sensação que a população no geral, né, tem essa falsa sensação que são os pretos que cometem mais crimes? Porque a condenação ela vem muito mais peso para as pessoas negras, que infelizmente muitas vezes são pessoas com menos recursos, né, são pessoas mais pobres, a desigualdade social está aí para isso. A questão da escravidão, ela, por mais que todo mundo fale que não é mais uma questão, até hoje ela ecoa na nossa sociedade. Então, de acordo com os dados da agência pública, de todos os negros que cometem crimes, 68% são condenados. Na estatística branca, de todos os brancos, apenas 59% são condenados. Então, só nisso a gente já vê que tem uma discrepância muito grande. E isso a gente vê também na prática e na questão da quantidade por exemplo, no crime de tráfico, a quantidade de entorpecente que um negro carrega para ser considerado traficante é muito menor do que a quantidade de entorpecente que um branco tem que carregar para ser considerado um traficante.
De acordo com os dados, um negro pode ser considerado traficante com 145 gramas de maconha. Já um branco tem que ter, em média, 1 quilo a 1,2 kg para ser considerado um traficante. Senão, ainda ele pode ser... o crime pode ser tipificado como posse, que na realidade não é um crime, mas enfim. Isso é engraçado porque a gente assistiu o documentário da 13ª Emenda, que a gente também vai colocar na descrição para vocês assistirem, tem na Netflix, e lá fala muito disso, fala sobre a posse de crack e a posse de cocaína. Cocaína e a droga das elites, né? E que a gente sabe que elite majoritariamente é uma elite branca, uma elite que tem acesso a recursos, enquanto que o crack seria a droga da favela. Tem uma coisa sobre isso que eu acho muito interessante no podcast do Jonathan Van Ness, é o rapaz de Queer, o Jonathan com cabelo lindo. Ele entrevista uma doutora de estudos afro-americanos e em inglês, e lá ele comenta sobre a manipulação política que se fez em volta disso, da criminalização da maconha, por exemplo, que ela era, eu não lembro o termo, mas um exemplo, ela era ofensa tipo 1. E se você tinha esse tipo de ofensa tipo 1, você não poderia votar. Diferente de você ter a posse, você ser pego com a cocaína, que você teria uma ofensa tipo 2, que seria mais branda, e você teria direito ao voto. Isso o quê? Uma manipulação para hippies, LGBTs, latinos, negros, que tinham acesso a isso, que a gente sabe a realidade que tinha, não teriam como votar. Só uma nova de manipulação. E isso, mais uma vez, não é vozes da minha cabeça. Tem vídeos dele falando, se eu não me engano foi Nixon, em Watergate, tem, tipo, reportagens, foi explanado, todo mundo sabe a respeito disso. E manobra de manipulação. Pode continuar, Ana. Enquanto ela tá morrendo ali, eu vou trazer uma parte. Eu tive uma palestra, 2, na verdade, que me trouxeram os mesmos dados. Eu não consegui achar os dados exatos que estavam lá, então eu não trouxe esses, eu peguei outros a respeito de violências médicas que a gente encontra. Eu queria falar um pouco sobre violência obstétrica, que é um tema que eu acho até interessante a gente falar só no futuro, mas não é o que tange hoje. Mas são violências sofridas pela grávida, tanto no momento do parto, quanto na gestação inteira, no pré-natal. Só para contextualizar, é porque, enfim, a gente vem visualizando as inúmeras violências que a comunidade preta sofre, tanto lá nos Estados Unidos, que eu acho que já ocorreu um levante, esse levante nos Estados Unidos já ocorre de uns anos para cá, que a gente tem acompanhado muitas personalidades, até inclusive da mídia, a Viola Davis, a Kerry Washington, pessoas negras da mídia estadunidense já vem apontando isso faz tempo. Mas a violência aqui no Brasil é mais recente. De um tempo para cá, a gente tem ficado cada vez mais indignado com a quantidade de violência policial que a comunidade negra sofre. Só que, infelizmente, não é essa a única violência que a comunidade negra sofre como um todo. Por isso, até o Otto vai falar mais sobre essa questão da violência obstétrica em relação à comunidade negra, porque além de todas as outras violências, ainda tem mais essa. Sim. E assim, se gera muito dado para isso, porque eu não sei quem é o público que está assistindo, mas saber sobre mortalidade infantil, sobre o bebê que nasce, quando ele morre até os primeiros 3 meses, morre no primeiro ano, isso dá a entender muito sobre um país, sobre o saneamento básico, sobre tudo, políticas públicas. Então é um dado que se observa muito no país em si, na epidemiologia de um país. E nesse caso, a violência obstétrica é muito importante também por causa disso, porque é o que mostra o que está acontecendo. Nós temos programas muito bons, tipo a Rede Cegonha, que veio para proteger mulheres, basicamente, para deixar isso algo mais seguro. Quanto a isso, a gente tem que 1 a cada 4 mulheres já sofreram violência obstétrica. 1/4 da população de mulheres que já tiveram filhos. Então, assim, parar para pensar quão relativo é esses dados, né? Quão grande isso é.
E dentro disso, 65,9% dessas mulheres são mulheres negras. E não adianta você falar que é porque se entrevistou umas mulheres negras. São dados relativos para uma população igual. Não é só porque tem mais mulheres negras que tem maiores números. Não é assim que funciona a estatística para quem gosta de usar esse argumento. Sabe? De, se vê mais pessoas pretas sendo presas porque tem mais. Não, não é bem assim. As estatísticas, elas vêm para tirar esse viés que a gente tem. E uma coisa que eu achei interessante, que o pré-natal, ele é gratuito pelo SUS, ele tem todo esse acompanhamento, ele é previsto em lei, você tem consultas, tem 6 consultas básicas, mas, enfim, não é o tema. E das mulheres entrevistadas, só 27% das mulheres pretas tiveram esse acesso a obstetra, tiveram acesso a fazer pré-natal, tiveram acesso a receber vitaminas, que é algo extremamente importante para o feto nascer 100%, para não ter nenhum tipo de problema remediável em si. E pós-parto, 62,8% das mortes de mães, né, que acabaram de ter o filho, são de mulheres pretas. Então, assim, é muito interessante que elas não têm acesso ao pré-natal, e usando o argumento, apesar de elas serem a maioria, que a gente já tem esse dado, elas morrem e elas sofrem violência obstétrica. E uma coisa que eu achei interessante, lendo na notícia, é o mito da mulher preta forte, o mito da mulher parideira. Principalmente, isso foi uma palavra que está até nessa reportagem de uma enfermeira, da mulher preta gorda, que quando ela chega, não querem dar nem anestesia para ela, não oferecem nenhuma forma de anestesia para ela. E isso me chocou muito, porque eu gosto muito de particularmente, mas você virar para uma mulher e falar assim, não, você dá conta, você é forte. Gente, não é questão de ser forte, sabe? Não é tão natural quando a gente acha, é difícil, dói, é difícil, eu não preciso falar, não é meu local de fala falar o que é ter um parto, mas vendo, observando, você virar para a mulher e tirar todas as reclamações dela e falar, não, você é forte. Então, assim, entender esse mito da mulher preta parideira não é real. Na realidade, esse estereótipo da mulher negra forte e carrancuda e, enfim, é um estereótipo obviamente muito racista. Um dos exemplos mais fortes desse estereótipo é no sítio do Pica-Pau Amarelo, a tia Anastácia, que Monteiro Lobato, caso vocês não saibam, caso a população em geral não saiba, era um grande racista. Ele, inclusive, se comunicava com a célula do Ku Klux Klan nos Estados Unidos, porque era do interesse dele criar um movimento de supremacia branca aqui no Brasil. E o estereótipo é o estereótipo de uma mulher servil, de uma mulher que ela não tem as emoções dela levadas em consideração, ela não tem vontade própria e ela anula a vida dela para servir aos brancos. E acho que é interessante firmar esse link com os dados da violência obstétrica, porque talvez até nesse momento essa mulher seja vista como uma mera... Ela não é vista como uma paciente que merece ser cuidada, e sim como uma espectadora daquilo que vai acontecer com o próprio corpo dela, entende? Isso vem desde os tempos da escravidão, a gente não tem como negar, porque realmente é o mito da mulher forte, é o mito da mulher subserviente, e é o mito da mulher que vai aceitar tudo que vem. Até hoje, as pessoas enxergam as mulheres negras, independente dos tons da pele, como ela não tem um poder sobre si, ela precisa de alguém ali para dizer o que ela precisa, ela tem que ter alguém ali porque ela não sabe, né? Ela é ignorante, ou então ela simplesmente não tem a capacidade para decidir por si própria, né?
É foda, cara. São coisas que a gente vê até hoje. As pessoas falam, o racismo, ele não existe racismo no Brasil, né? Todo mundo fala que não existe, mas todo mundo conhece um racista e quem é escuro, quem tem a pele escura, quem tem a pele preta, se tem alguma pessoa negra que fala que nunca sofreu racismo, é uma pessoa extremamente distraída, né? Não dá para você falar que nunca sofreu. A gente percebe muito isso, cara. A gente vê isso demais e é uma coisa que machuca, que dói, porque às vezes a gente não. Quando a gente não tem a maldade nisso, a gente não para prestar atenção, a gente realmente acha que é mimimi, que é vitimismo. Quando você para analisar as situações que ocorrem, o relativismo que ocorre quando algo acontece com a população negra e algo acontece com a população branca, de um lado é um absurdo, é uma coisa horrorosa se algo acontece com alguém branco, com alguém de mais poder aquisitivo. E se acontece com alguém preto, pô, paciência, as coisas acontecem. Infelizmente, é a vida, não é mesmo? Toca o barco. Inclusive, eu acho que é interessante você falar isso agora, porque essa semana aconteceu uma tragédia com uma criança negra, né, filho de uma empregada doméstica lá em Recife, né, que a mãe teve que descer com o cachorro da patroa e a patroa estava como estava com a responsabilidade de tomar conta daquela criança e a negligenciou completamente e a criança acabou indo em busca pela mãe sozinha, foi para o andar de cima do prédio e acabou caindo e infelizmente acabou falecendo. É uma tragédia que enfim, a própria patroa na delegacia, ela foi autuada como o crime foi autuado como sendo um homicídio culposo, quando na realidade não é, né? É bom. Não podia ser assim. Ela pagou 20 mil de fiança e foi liberado para responder, então, por enquanto, em liberdade. Né? Esperar, não, e você vê que enfim. Até hoje as vidas pretas elas têm um preço, né? Sim, e daí eu fico me perguntando, e se tivesse sido o contrário, entendeu? E se uma babá acaba se descuidando, se distraindo, e uma criança, filha dessa pessoa, sofre um acidente? Né? A mulher ia ser linchada na rua, com certeza. Uma coisa muito triste que eu vi que a própria mãe do João Miguel falou é que se fosse ao contrário, ela já estava no presídio apanhando das outras presas por ter feito mal a uma criança. E acho que ela foi cirúrgica no comentário dela, assim, porque infelizmente essa é a realidade aqui. É sempre a falsa simetria. Entendeu? Volta a culpa é da mulher preta que levou o filho pro trabalho porque não tinha como. Exatamente. A culpa é dela. A culpa não é da branca que negligenciou. E aí a gente volta pro estereótipo da mulher preta, que ela é feita para servir e além de tudo isso, essa personagem ela é feita para performar e transparecer uma situação de tipo, como se fosse uma igualdade entre ela e o patrão, por exemplo. Fulano é da minha família, fulano não sei o quê, mas a gente sabe que nessa a fulano nunca vai ser da família. Não. Porque a fulana está sendo tolhida em diversos aspectos dentro da própria vida pessoal dela, entendeu? A fulana só é da família porque ela passa mais tempo na casa da patroa do que na própria casa dela. Ela passa mais tempo com o filho da patroa do que com o filho dela. Eu tive que ouvir recentemente que as babás que têm a sua família, têm a sua vida, elas tinham que se sentir muito gratas por estarem inseridas no meio do patrão, porque sai para cuidar dos filhos junto com o patrão, mas vai em restaurante bom, viaja, vai passar um fim de semana num lugar bacana, como se fosse aquilo ali, fosse, meu Deus,
É porque realmente tudo que ela Cara, quer é passar, é passar o isso. final de semana com pessoas desconhecidas com as quais ela não tem vínculo emocional nenhum. É, porque Duas se não fosse por mim, situações. ela não teria oportunidade de, sabe, de vir num restaurante que a gente vai, de viajar, de conhecer o mundo. Eu queria aproveitar, inclusive, assim, eu tenho amigas de escola, né, que também, eu tive muito privilégio na minha vida, eu estudei em escola que tinha majoritariamente brancos, né, muita gente pode me olhar e falar, mas você nem é preta, você tem a pele mais clara, você é queimada de sol, ou então, para as minhas amigas que têm uns traços, digamos assim, mais europeus no rosto, seu nariz é fino, você tem o nariz fino, mas seu cabelo é bom, seu cabelo tem a raiz boa, e querendo embranquecer como se isso fosse um elogio, tipo, você nem tem cara de preto, fica de boa. Divagando um pouco aqui, falando disso, tem uma amiga minha que ela faz medicina, né? Ela também teve as mesmas condições de privilégio que eu tive, só que quando ela está em qualquer lugar com, por exemplo, um jaleco branco, ninguém nunca assume que ela faz medicina. É sempre, o que você faz? É enfermagem? O que você faz? É fisioterapia? E eu falo que eu já passei muito por isso. Eu tive um episódio foi muito horrível na época, só que eu não reagi, eu só fiquei sem graça. Que eu fui conhecer a família de um ex-namorado, e eu tenho o cabelo cacheado, tava de black e tudo mais. E eu cheguei lá e o avô me perguntou se eu tava lá para fazer a faxina do local que eu cheguei. Aí eu falo, depois vieram, mas é porque todo mundo da família ajuda. Eu falei, será? Se não fosse uma loira ou uma branquinha do cabelo comprido, que ele ia perguntar se ela chegou para fazer a faxina? Então, tipo assim, mas isso é mimimi. Ele não fez por então, não, mas ele já é um senhor idoso. Eu falei, cara, foda-se se é idoso. Não tô nem aí. Entendeu? Só que na época, talvez eu não era tão militante assim, eu estava em conflitos internos para me aceitar ainda. Eu só dei risada e falei, pagando bem, né, que mal tem. Sobre a África do Sul, quando a Copa foi lá, na época eu tive que ouvir que só teve algum tipo de avanço porque foi o europeu lá e resolveu fazer o que tinha que fazer, e por isso, como se fala assim, gente, eu me envergonho, mas eu namorei um cara uma vez que ele falava que africano, que os negros, de uma forma geral, não tinham como se desenvolver porque a cultura deles não permitia e que por isso que ele não gostava. Falei, oi, você já olhou bem para mim? Eu ia comentar sobre isso, que a gente está muito longe de se alcançar a representatividade dentro de qualquer minoria. Mas a gente tem que fazer eu faço a minha meia-culpa também. A gente pede representatividade e tal, mas quanta arte negra a gente consome? Livros e músicas e filmes e quadros e afins. A gente não tem esse consumo. Talvez porque não seja noticiado, não seja da grande mídia. Talvez, mas a mídia que hoje, com acesso, a democratização do acesso à internet que a gente tem, depende mais da gente do que de qualquer outra pessoa. É muito. A gente com o Blackout Tuesday que teve, né? Todo mundo postando quadrado preto. Aí veio muita gente, beleza, ótimo você postar um quadrado preto, mas você segue alguém, algum negro que que te dê algum conteúdo, que fale de finanças, que fale de beleza, que fale de qualquer outra coisa, não, né? Ou o negro ele tem que estar num lugar de subserviência, tem que estar abaixo de alguém, tem que estar ali por algum fim, ou ele só está ali para falar de racismo. Tipo, você tem que estar militando, ou ele tem que estar. Não! Os negros, o povo preto, ele não é um povo preto, são N indivíduos que têm N opiniões, que têm N posicionamentos, por isso que a gente vê mulher machista, negro, racista, gay, homofóbico. Tem! Acho importante agora que a gente está se encaminhando para o final do episódio, falar que eu gostaria de falar como uma pessoa branca, que existem muitas formas que a gente tem de combater o racismo, né? Ser antirracista, que vão muito além de postagens nas redes sociais, embora também sejam relevantes se for para divulgação de um conteúdo legal. Mas, enfim, o que eu notei que está rolando nesse final de semana nas redes é que muitas pessoas brancas com mais visibilidade
estão deixando suas redes sociais na mão de pessoas negras, né, que tem um pouco menos de visibilidade. Acho que nós, brancos, temos a função de abrir as portas de locais que as pessoas negras não têm tanto acesso tão facilmente como nós. A fala da Djamila Ribeiro foram os brancos que perpetuaram, né, criaram e perpetuaram o racismo, e acho que faz parte da nossa função também combatê-lo agora. Obviamente, nunca tomar o lugar de fala de ninguém, porque isso é errado, e, enfim, acho que é essa a nossa função, tanto que a gente vai indicar várias pessoas aqui ao final do nosso episódio. Então, eu posso já começar citando os que eu queria recomendar? Eu fiz uma lista, então talvez tenha alguns dos que vocês vão recomendar. Primeiro, começando com Olhos que Condenam, que está na Netflix, que é da Ava, não lembro sobre o nome dela, mas... Do Verney. Do Verney, né? E ela também fez o 13ª Emenda, que está na Netflix. E a temática é bem interessante. Eu também lembro de um chamado Olhos Azuis, que é um experimento social que uma professora fez na escola, quando ela dava aula para as crianças, e que ela faz como um workshop. É bem interessante. Eu não sei se algum de vocês já assistiu, mas ela mostra rapidamente a criação do racismo de uma forma simples para todo mundo sentir. E ela mostra como as crianças tratam as outras diferente por se sentirem superiores por um fato fictício. E ela faz isso com adultos para mostrar. É muito interessante. Enfim, eu vi também o Guerras no Brasil.doc, que tem na Netflix, e a gente viu o episódio do Palmares, que a gente usou para citar algumas coisas aqui. E, por último, eu queria recomendar um filme que não é de ficção, apesar dele não ser documentário, mas ele é biográfico, da Harriet. Eu não sei se vocês conhecem a Harriet Tubman. Ela foi uma escrava que fugiu, e não só fugiu, como ela libertou muito escravo. Tem N filmes, se a gente pegar no Netflix, e vai ter a 13ª Emenda, que é um documentário excelente pra gente assistir. Histórias Cruzadas, eu não sei se ainda tem na Netflix, mas é necessário para entender o quanto que as pessoas falam, mas a escravidão acabou há 300 anos atrás, há 400 anos atrás, para será? Né? Tem resquícios disso ainda, até nos dias de hoje, então é bom que retrata muito bem isso. E procurar artistas negros que te atraiam. Eu preciso recomendar, porque o álbum dela é fantástico. É a Doralice, a Miss Beleza Natural. Ela tem um álbum necessário demais, tanto para a causa feminista quanto para a luta antirracista. É muito bom, é interessante, vale a pena buscar. Tem no Spotify o álbum dela. Bom, as minhas indicações, elas são mais twitterescas, que é a Winnie Bueno, que ela tem um projeto muito legal que chama Winnieteca, que ela faz a ponte entre o doador de um livro e uma pessoa preta que precisa de um livro. Quem puder doar e tal, acho que é muito legal esse projeto. Gosto muito da Nathalie Neri, ela é uma pessoa extremamente necessária e o conteúdo dela é muito bom, muito bem feito. Ela tá no Twitter, tá no YouTube, tá no Instagram. A Kenia Borges também, que é uma influencer e preta, linda, maravilhosa, e ela é uma maquiadora excelente e também muito legal. Gosto muito de seguir no Twitter o Gel Caio, que é um professor de geografia, e ele é um cara também muito inteligente e fala muito sobre a questão da masculinidade negra e a desconstrução dessa figura que até muitas vezes tem medo ou enxergam como sendo tem que ser um homem forte acima de tudo. Acho muito legal. Que mais? A ideia do Não Inviabilize, quem puder assinar o Apoia-se dela, ela faz um podcast maravilhoso com histórias maravilhosas. Enfim, essas são as pessoas que eu tenho para indicar. Assistam, consumam o conteúdo dessas pessoas. Essas pessoas são extremamente inteligentes, têm muito para agregar. E, enfim, como uma boa fã do Emicida, muito fã do Emicida, eu sugiro seguir ele em todas as redes sociais também. Boa. E
começar a dar visibilidade, porque não basta a gente não ser racista. A pessoa fala, não sou racista, mas quando alguém faz uma piadinha racista, você expõe? Ou você fica quieto para evitar um conflito? Eu acho que isso é mais necessário, você ser antirracista, você realmente expor, do que você falar, não, eu não sou antirracista, mas se abstém, é o isentão. Ninguém precisa de isentão em causa nenhuma, né? Ou você, se você afirma alguma coisa, você se posiciona, ou você fica quieto e assume que você está do lado racista, do lado do opressor. Podemos falar que só um dado estatístico também, que provavelmente ao final desse episódio, 2 jovens negros foram assassinados. Seja pela mão do Estado ou por qualquer outra via. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder curtir, comentar, compartilhar, seguir. E vamos aumentar essa conversa, né? Porque começou com nós 3, mas as redes sociais estão sempre abertas e a gente está super disposto a levar isso para frente.